Vamos lá, pessoal, vamos para a página 46, questão 24, letra A, que é a questão que pede para que você encontre as medianas dos lados do triângulo que foi dado aí na questão. Esse triângulo ele não foi desenhado, eu desenhei aqui para a gente ilustrar as coordenadas, mas ele não foi desenhado, ele deu apenas as coordenadas do vértice A, B e C, né? E a partir dessas coordenadas ele quer que a gente calcule a mediana. Bem, antes da gente calcular a mediana, vamos obviamente saber o que é uma mediana, né? Aqui eu coloquei a definiçãozinha rápida. Mediana é o segmento que liga o ponto médio, atenção para esse detalhe aqui, de um lado ao vértice oposto a esse lado. Então vamos lá. Coloquei um exemplo para a gente entender melhor. Vamos traçar a mediana relativa ao lado AB. Mediana relativa ao lado AB, eu vou pegar onde é a metade do lado AB, digamos que seja aqui. Eu não fiz esse cálculo, eu estou supondo que seja aqui. E partindo do meio do lado AB, a gente vai ligar ao vértice oposto. Então a gente vai ligar para C. Essa é a mediana relativa ao lado AB. Do meio de AB até o vértice C. Se eu fosse traçar a mediana relativa ao lado AC, por exemplo, eu venho aqui do meio de AC e vou ligar até B. Essa é a mediana relativa ao lado AC. A mesma coisa eu faria para encontrar a mediana relativa ao lado BC. Vai do meio até o vértice oposto, que no caso é A. Então, pessoal, vocês já perceberam que para a gente calcular a mediana, a gente vai precisar do ponto médio dos lados, né, para que eu possa ligar para o vértice. Então, o primeiro detalhe para a gente calcular a mediana é saber ponto médio, e isso vocês já sabem. A gente, para calcular ponto médio entre duas coordenadas, é muito fácil. Só aplicar essa formulazinha aqui, que vocês já trabalharam aí no livro. Então está aqui. A gente vai aplicar isso nesse problema. Repare que esse encontro das medianas forma o baricentro que a gente pode encontrar com outra formulazinha que a gente vai ver depois. Ok? Segura aí. Agora, né, basta aplicar aqui, ó, fórmula zona aqui. Vamos lá. X de A, X de B. Quem é o X do A? Ponto A é 0 na coordenada em X e menos 1 na coordenada em Y, tá bom? Sempre o primeiro termo da coordenada é o X, o segundo é o Y. X do A, 0. X do B, menos 5. Y do A, menos 1. Y do B, menos 5. Aplicou a formulazinha básica, fica muito fácil. E aí fazer o procedimento, né? 0 mais menos 5, mais com menos, menos 5 sobre 2, menos 1 mais menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Essa é a coordenada do ponto médio AB. Pessoal, a gente acabou de achar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, que é a coordenada do ponto médio AB. A gente achando esse ponto P, né, a gente vai agora conseguir calcular o comprimento da mediana. Porque vejam só, a gente calculou o ponto médio, onde é a metade. Para saber o comprimento da mediana, basta calcular a distância entre esse ponto P e o ponto C, que é o tamanho da mediana, que é a própria mediana. E para calcular a distância, a gente também já viu isso aqui. Essa formulazinha que a gente utiliza. Fórmula da distância entre dois pontos. Eu chamei esse ponto de P e outro ponto de C. P até C. E aí é só substituir. Formulazinha da distância, de novo. X de P menos X de C ao quadrado, mais Y de P menos Y de C ao quadrado. E a distância ao quadrado, né? Ou você já pode passar a raiz para cá, tanto faz. Mas essas questões estão dentro do mesmo tema, que é ponto médio e distância entre pontos. Então esses dois tópicos aqui vocês já viram. É só praticar em cima dessas formulazinhas aqui, ok? Valeu! Continuando a questão, vocês vão ter agora a letra B, o item B, que ele pede aí a coordenada do baricentro. A gente já falou sobre baricentro antes, só que para calcular a coordenada a gente vai usar outra formulazinha, que é mais fácil, né? Então aqui, ó, pessoal, coordenada do baricentro. É simples. Para encontrar a coordenada em X, é só pegar o X dos três pontos, X de A, X de B e X de C, e dividir por 3. Para encontrar a coordenada em Y, basta pegar o Y dos três pontos, Y de A, de B e de C, somar tudo e dividir para 3. Vamos fazer esse exemplo aqui, bem rápido, bem fácil. Então, o baricentro aqui desse triângulo vai ser
x de A. Aqui é tudo x. O primeiro elemento sempre é x, o segundo sempre é o y. Então é só fazer essa pequena substituição aqui, ó, 0 e aqui o y de A mais y de B mais y de C, também dividido por 3. Então essa é a coordenada do baricentro do triângulo ABC.